안녕하십니까. Olá, pessoal. 귀한 예수님의 부활을 여러분 함께 맞이할 수 너무 Eu fico 감사합니다. muito grato de poder celebrar juntos, né, a preciosa 예수님의 부활에 ressurreição de 대해서 아무리 Jesus. 얘기해도 끝이 없을 것 Eu acho que 같습니다. se nós começarmos a falar da ressurreição de Jesus, não vai ter fim. 그러나 예수님 부활의 결과는 아주 단순합니다. Mas, pessoal, se resume de uma forma muito simples a 예수님은 ressurreição 십자가에 de 못 Jesus. 박혀 죽으신 이유는 단 Só 하나예요. existe um único motivo para Jesus Cristo ter sido pregado e morto na cruz. Foi para nos resgatar dos pecados. 성경부터 읽겠습니다. Hoje vamos abrir nossas Bíblias. 고린도전서 제15장입니다. 1 Coríntios capítulo 15, 1절부터 a partir do versículo 1. 12절부터 Perdão, a partir do versículo 12. 그리스도께서 죽은 자 가운데 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에 어떤 사람들은 어찌해 죽은 자 가운데 부활이 없다 하느냐. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도 다시 살지 못하였으리. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. 그리스도에 다시 살지 못하셨으면 우리 전파하는 것도 헛되고 헛것이요 너희 믿음도 헛것이요. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e é vã a vossa fé. 또 우리가 하나님의 거짓 정의로 발견되는 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증거하였습니다. 만일 죽은 자 다시 사는 것이 없으면 하나님이 그리스도 다시 살리시지 아니하셨으리라. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. 만일 죽은 자 다시 사는 것이 없으면 그리스도 다시 사신 것이 없었을 것이다. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 그리스도에 다시 사신 것이 없으면 너희 믿음도 헛되고 너희 여전히 죄 가운데 있을 것이다. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanece nos vossos pecados. 또한 그리스도 안에 잠자는 자도 망하였으리니 E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. 만일 그리스도 안에서 우리의 반 다만 이생뿐이면 모든 하나님 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 15장 우리가 17절 한번 다시 보겠습니다. Vamos ver novamente o versículo 17. 그리스도께 다시 사신 것이 없으면 너희 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 E 것이다. se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. 우리가 예수님이 부활하셨다는 이 사실 놀라운 거죠. Só uma coisa incrível é a ressurreição de Jesus. 예수님이 만일 부활하셨을 때에 우리가 어떤 상태가 돼야 한다는 거예요. Mas, pessoal, então, quando Jesus Cristo ressuscitou, o que isso deve fazer conosco? 죄에서 벗어나야 한다. Só nós somos libertos do pecado. 근데 성경은 말해 우리가 어떻게 죄에서 벗어나느냐 Só que a Bíblia nos mostra como somos libertos do pecado. 그걸 얘기하는 게 아니고 A Bíblia não desenha exatamente isso, 벗어졌느냐 그걸 얘기하고 있어요. mas fala como nós fomos libertos. 우리가 죄에서 벗어나는 것은 우리가 죄를 안지 노력하는 것도 Não é pelo nosso esforço, não é por nós vivermos de uma forma bondosa, sem pecar. Não é nada a ver com a gente. 십자가의 죽음 그것뿐이에요. É somente a morte de Jesus. É isso que nos libertou do pecado. 대구에서 집회를 했는데 Uma vez fiz uma conferência em Tegu 대구 매일 기자 한 분이 찾아와서 잠깐 이야기만 하자고 해요. e um repórter, né, ali da cidade de Tegu, ele me procurou e perguntou se poderia fazer umas perguntas. Eu falei, claro, fica à vontade. 기자 선생님 저에게 묻기를 목사님하고 다른 교회가 다른 게 뭡니까? E ele perguntou para mim, pastor, qual a diferença entre o senhor e as outras igrejas? 그 교회 혹시 나가 보셨습니까? Eu perguntei para ele, o senhor frequenta alguma igreja? 또 안 나가. Ele falou, nunca frequentei igreja na vida. 그걸 어떻게 한마디로 쉽게 이야기할 수가 있습니까? E eu falei, poxa, mas como é que eu vou responder isso em poucas palavras? 그래도 한번 얘기를 해주세요. Ah, mas por favor, pastor, tenta responder. 다시 물었어요. Ele perguntou de novo. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽었다는 건 아십니까? Eu perguntei para ele, né? Você já escutou sobre a morte de Jesus na cruz? 아시오. Ah, pastor, sobre isso aí sim, eu já escutei. 정말요? Sério mesmo? 왜 죽으셨습니까? Sabe por que ele morreu? 우리 죄를 위해 죽었다고 그러던데요. Ah, dizem que é por causa do nosso pecado, não é? É isso mesmo, a resposta é exata. 내가 이야기하면 다른 교회 사람들은 예수님 십자가에 못 박혀 죽었지만 죄인이라고 말합니다. A questão é que em outras igrejas, mesmo sabendo que Jesus Cristo morreu pelos pecados na cruz, eles dizem ser pecadores, mas nós não falamos assim. 죄가 사해졌다고 우리가 씻어졌다고
Nós falamos que já que Jesus Cristo foi crucificado, ele lavou nossos pecados e somos justos. 다시 물었어요. Então aquele jornalista me perguntou: 그럼 다른 교회는 죄인이라고 정말 말합니까? Pastor, é sério isso? As outras igrejas ainda dizem ser pecadores? 네, 그럽니다. Eu falei: Sim, 정말요? é verdade. 가서 물어보세요. Ah, vai e pergunte diretamente a eles. 정말 그 사람들 예수 믿으면 죄인이라고 Eles que 합니까? acreditam em Jesus realmente dizem ser pecadores? 가서 물어봐. Vai lá e pergunta se você não acredita. 아니 그럼 그 사람들 뭘 믿는 겁니까? Poxa, pastor, então eles acreditam no quê? 예수 우리 죄를 위해 죽으셨다 하면 죄인이라고 한다면 그럼 뭐 믿는 Eles 거예요? afirmam que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas dizem ser pecadores, então eles acreditam no quê? 교회 한 번도 안 나간다. Uma pessoa que nunca havia pisado em uma igreja. 그 다음 날제 기사를 No dia seguinte, ele colocou uma matéria, né, no jornal. 표면에 뭐 광고나 또 거의 다 채워서 기사를 넣었어요. Tirando os lugares ali de anúncios, ele preencheu toda a página. 문제는 어떻게 된 건지 모르겠지만 E a questão, eu não sei bem o que aconteceu, mas 예수님 십자가에 우리 죄를 위해 죽으셨다고 했는데 우리가 죄인이라고 한다면 pessoal, se Jesus Cristo morreu na cruz e ainda nós permanecemos como 예수님 pecadores, 십자가에 우리 죄를 사는 걸 실패했다는 이야기밖에 안 되는데 isso só serve para afirmar que Jesus Cristo falhou na cruz. 그게 어떻게 그런 말이 가능합니까? Então, como é possível falar isso? 하여튼 그분은 저에게 얘기했어요. E aquele jornalista falou assim para mim. 그리고 진짜 가서 어떤 교회 다니는 분들 물어봤던 거. Acho que ele realmente procurou outras igrejas e perguntou sobre o que eles acham. 그럼 진짜 우리 죄인이라고 하니까 E já que eles diziam ser pecadores, 그 예수님 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽은 의미가 어디 ele ficou se 있어요? questionando: ah, então, mas qual é o significado então de Jesus Cristo ter morrido pelos nossos pecados se ele morreu para os pecados? Se ainda resta pecado, 예수님은 실패했다고 이야기할 수밖에 없어요. a conclusão que eu tenho é que Jesus Cristo falhou na cruz. 만일에 여러분 예수님 십자가에 못 박혀 우리 죄를 그냥 두고 죽었다. Pessoal, se Jesus Cristo morreu na cruz e deixou nossos pecados, 실패한 거라고 말할 수밖에 não temos como evitar dizer que Jesus falhou na cruz. 그렇지 않습니다. Porém, isso não é verdade. 밖에 죽으시면서 Jesus Cristo morreu na cruz 성경이 말하기를 e a Bíblia diz 우리 죄를 완벽하게 que lavou nossos pecados perfeitamente, 믿든지 independente se vocês acreditam ou não. 말든 자기 Isso aí é a responsabilidade de cada um. 사고는 예수님의 Mas a responsabilidade de lavar os pecados foi de Jesus. 이사야 31장 예레미야 31장 34. Em Jeremias 31, versículo 34, diz: 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. Pois eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei, assim diz o Senhor. 제가 1963년도에 압곡동이라는 데를 갔습니다. Em 63, eu fui para uma cidade chamada Apcocton. 정확히 주소 경남 합천군 봉산면 압곡. É na região de Gyeongnam, Hapcheongbun, Gyeongsangbyeop, Apcocton. Esse é o endereço. 2구, 3구가 Aí tem a região 1, a região 2, a região 3. 박씨들만 Na primeira região só viviam os parques. 그리고 이제 2구에는 백씨들만 No segundo só viviam os de sobrenome Peck. 다음에 3구에는 김씨들. E no terceiro somente os Kim. 제가 3구에 Eu estava na terceira região ali. 제가 이제 거기에 진짜 그분들은 착한 분인데 E eram pessoas realmente muito gentis, né? Eles me permitiram um lugar para ficar. 이쪽 가에 집인데 부엌이 있고 Era uma pequena casa, tinha uma cozinha, um quarto, tinha ali um chão também, né? Tipo meio que um quintalzinho. 그 이제 저희 주인 아저씨 형님은 바로 윗집에 사시는데 E o dono dessa casa, o irmão mais velho do dono da casa, vivia na casa acima. 그 윗집에 사는 그 형님이 안타깝게 E esse senhor que vivia no andar de cima, de uma forma muito lamentável, ele tinha um problema mental. 매일 아침 일어나 하는 일이 O 집을 trabalho que ele tinha todos os dias para fazer era ficar destruindo a sua própria casa. Era uma casa muito boa, mas ele ficava desfazendo as coisas. 뜯어가지고 희한한 집을 만들어요. Ele pega as pedras e começava a construir uma outra casa estranha. 쉬는 날 놔둔 1년여 또그 일만 해요. Sabe, passava ano e ano ele só fazia isso, dia após dia. 건축학과도 안 나온 것 같은데 Eu acho que ele não era nenhum engenheiro formado. 저는 그 아내라는 부인을 봤어요. E eu olhei uma vez para a esposa dele. 내가 볼 때 세상에 제일 Para mim, aos meus olhos, era a senhora mais bondosa desse mundo. 남편은 아무 일 없고 집 뜯고 다시 쌓는 일 하는데
하여튼 집을 Só que o marido, por ter aquele problema, né, de mentalidade, ele ficava destruindo a casa onde eles moravam, ficava construindo outras coisas. E era uma casa que estava toda estranha. A esposa dele, né, no caso, novamente tentava reconstruir aquelas coisas, organizava a casa, tomava conta dos 3 filhos. 매일 지겨지고 진짜 제가 봤을 때 제일 어렵고 불쌍하게 살아요. Realmente, ao meu ver, sabe, era uma mulher muito coitada. 근데 그 부인은 정말 Só que ela 착했는데 era muito bondosa, muito 내가 gentil. 이야기를 하면 Quando eu falava alguma coisa, 양반 체면에 있어가지고 이야기 들어. ela sempre tentava escutar o que eu estava dizendo. 좀 싫다 소리도 안 그냥 들어요. Ela não tinha esse negócio, eu quero ou não quero, ela sempre escutava. 난 참 그 자식들을 위해서 그렇게 어렵게 살아. E ela vivia de uma forma muito difícil pelos seus filhos. 종종 시어머니가 자꾸 바람 피웠다고 막 그 며느리 뭐라고 E ainda mais, a sogra dela de vez em quando aparecia acusando ela de que ela traía o filho dela. 너무 불. Quando eu via toda, sabe, a cena daquela família de lado, nossa, dava muita 근데 pena 그 daquela senhora. 아이들을 보고 그 어려운 고생을 하면서 지게지고 막 짐을 전하러 하면서 아이들 학교를 Mas por causa dos seus filhos, ela passava por essas dificuldades, sofria aquela humilhação para enviar, poder criar seus filhos, deixá-los estudando. 믿었으면 얼마나 E eu ficava pensando, poxa, se essa senhora que vive uma vida tão difícil pudesse crer em Jesus, sabe, quão bom seria. E ainda mais, já que ela está sempre preocupada, não tem como eu começar a falar da Bíblia, né? De vez em quando, num bom minuto, assim, eu procurava ela para falar, ela baixava a cabeça e escutava. Só que o problema é que ela não acredita, ela só escuta. 체면으로 Ela aparentemente escuta, 안 믿어요. mas ela não acredita. 구원을 받으면 얼마나 좋을 건데 Ah, seria tão bom se ela recebesse a salvação, 그게 이제 마음대로 안 되니 모르겠지만 mas não dava conforme eu desejava. 이제 막 한 달, 두 달 할 때 이 부인이 진짜 불쌍하고 내가 봐도 안타까워. Quando passou 2 meses, nossa, lamento, que pena eu tenho dessas senhoras. 어렵고 소망이 살며 예수님을 믿으면 얼마나 Eu ficava 좋을까. pensando, se ela, que sofre tanto, pudesse crer em Jesus e receber salvação, quão bom seria. 한 번도 거절하지 않아. Ela nunca me rejeitou de escutar assim quando eu fui pregar para ela. 받아들이진 않아. Só que a questão é que ela escutava, porém não aceitava no coração. 일주일, 2주, 3주, 한 달쯤 가니까 Aí passando 3 semanas, um mês, eu fiquei pensando, poxa, é gente isso aí? 이 좋은 복음을 받아들이면 Como pode? Se ela aceitasse esse evangelho tão bom. 나중에는 내가 막 정이 떨어져. Sabe, depois eu fiquei um pouco assim, 이런 사람 anojado até. 얼굴도 예쁘게 생겼고 É uma senhora bonita, 절대 나쁜 이야기 안 realmente não fala nada de ruim. 하고 뭐라 해도 막 고개 숙이고 Não importa o que os outros falem dela, ela está de cabeça baixa, ela parece ser muito gentil, 한마디도 안 돼. mas não entra uma palavra no coração dela. 마지막 제가 악곡도 날 때까지 Até eu partir de Apocton, 제가 만났을 때가 똑같고 sabe, foi a mesma pessoa sempre, ela nunca mudou. 집이 좀 더 무너져. A única diferença é que a casa dela se destruía cada vez mais e mais. 어느 날 Um dia eu estava em casa, 그 우리 집은 그분 주인의 동생이 집 주인인데 a casa onde eu vivia pertencia ao irmão mais novo daquele senhor com problema mental. 아예 부엌이 있고 Tinha ali uma cozinha, 방이 있고 tinha o quarto, 마루가 있고 tinha um quintal 그다음에 내가 e tinha um pequeno quartinho onde eu ficava. 우리 집에 있는 아줌마는 너무 Que a senhora que era dona da minha casa, da casa onde eu morava, 항상 그거 다 era muito bondosa. Eu acho que todas as pessoas bondosas se reuniram naquele bairro. 담배를 많이 피우셔. Só que ela fumava demais. 너무 좋은 분이 Era uma senhora muito boa, mas 아줌마 담배를 그렇게 eu 피우. falava, senhora, por que a senhora fuma tanto? 이제 담배를 살 돈이 없잖아. Ela, por ser do interior, pobre, não tinha dinheiro para comprar o cigarro, né? Então ela plantava tabaco 근데 잎이 나는데 그걸 딱 이렇게 말려가지고 매달아 놔. e depois ela secava a folha ali, né, do tabaco. 그 순수한 담배. Aquilo era o verdadeiro cigarro, aquilo era o verdadeiro cigarro de verdade. 가지고 Aí ele pegava, né, aquele negócio seco, 이제 말아. ela esfregava assim e colocava num papel. Eu aprendi tudo, pessoal. Ela colocava no papel, ela passava uma saliva, passava a língua assim, fazia um charutinho e fumava. 담배 그거 Eu falava, senhora, isso aí faz muito mal à saúde. 담배 좀 작게 피워요. Tem que fumar menos. 청간 몰라서 그래. Ah, você é solteiro, não sabe de nada. 피면 안 돼. Eu só fumo porque 그 담배 그 신문지에 그
Mas eu falava, senhora, mas é que a senhora usa, sabe, jornal aí para fazer o seu charutinho e essa tinta aí da impressão é muito mal para a saúde. 또 이래 되면 말아. 몰라. Ah, você não sabe de nada da minha vida, menino. Você não cresceu ainda. 참 좋은 아줌마. Era uma senhora muito gentil, 이건 담배를 그런 말. mas fumava demais. 그의 귀는 말은 듣는데 들어가지도 No caso dela, ela escutava, só que a palavra não entra. 않는 아줌마를 만나. Eu encontrei com a terceira senhora. 어느 날 오전에 주로 성경을 읽었어요. Um dia eu estava lendo a Bíblia pela manhã 아줌마 이제 그 마루에서 e aquela senhora, né, essa segunda senhora que eu citei, estava fumando lá no quintal. 담배로 손님이 온 것 같아요. E um dia chegou uma visita. 뭐 잘 있었나? Ah, eu estava lá lendo a Bíblia e escutei a conversa. Oi, tudo bem? Como você tá? E aí, como tá os negócios? 장사하기 위해서 아줌마가 Era uma senhora que vendia produtos, né? 이제 그놈을 미역, 멸치, 다시마, 김 이런 걸 머리 이고 Naquela época era peixinho seco, algas, né? Essas comidas. 그건 별로 무겁지 않지만 E eu não tinha. 돈이 없으니까 Ela não tinha muita coisa, né? Mas já que falta dinheiro lá no interior, eles ainda trocavam produtos naquela época. Ela dava um pouco de arroz em troca disso, pegava isso em troca daquilo. 내 마치지마 다니면서 Então ela carregava um cesto na cabeça e vivia fazendo esses negócios, né, para poder sobreviver. 하고 온 아줌마가 좀 이제 쉬면서 이런저런 이야기를 하다가 Então depois que essa senhora chegou, as duas começaram a conversar ali no quintal. 마루에서 우리 그 아궁이에 있는 소철 하나 본 거 E eu acho que ela viu uma panelinha, né, que estava ali na porta onde eu ficava. 아줌마한테 너 아랫방 새 나왔나? E ela perguntou para a dona da casa onde eu vivia: Olha, você alugou aquele quarto ali? 너 교회 전도사 왔다. Ah, veio um evangelista de uma igreja. 전도사? Evangelista? 어디서 오셨나? De onde ele é? 대구에서 왔다. Ele é de Tegu. 사람들 많이 모여요. Ah, e tem culto aqui? As pessoas vêm? 애들 되는 Ah, vi umas crianças aí. 그 대화는 이분이 전도사 왔다가 전도사님 예수 믿는 사람. Quando eu vi a reação dela, evangelista, de onde ele é? Sabe, eu vi ela interessada, eu percebi, ah, ela crê em Jesus, ela é crente. 궁금하게 이제 묻는 거 어디서 왔으며 어떻게 하고 뭐 살던 몇명 다. Porque ela estava perguntando da onde que eu era, se tinha culto, quantas pessoas vinham ao culto. 아줌마 같은 교회 다니는 분이. Eu tinha certeza que era uma pessoa que frequentava a igreja. 어머니 안녕하세요. Por isso eu saí, peguei minha Bíblia, eu falei, oi. Elas ficaram todas assim, sem jeito, né? 교회 다니시. A senhora é de igreja, não é verdade? 안 다녀 딱 잡아. Ela falou, não frequento igreja. 나중에 왜 그러냐 물어보니까 Depois eu fui perguntar pra ela por que ela reagiu daquela forma. Ela falou que ficou com medo, né, de não poder oferecer nada porque ela era muito pobre. 저는 그 윗집 아줌마한테 온 마음을 다해서 적어도 내가 한 열흘은 복음을 전했어요. Pra aquela senhora lá que tinha o marido louco, eu de todo o coração, acho que por uns 10 meses preguei o evangelho. 내 말 한마디도 안 들어. 그 첫날에 똑 Só que ela não escutou uma palavra do que eu disse. Ela era foi a mesma do primeiro dia ao último dia. Só que essa nova senhora, 2시간 eu conversei com ela 2 horas 죄 사함을. e ela recebeu a salvação. 하여튼 저는 제가 태어나서 그렇게 마음을 기울이고 사랑해 본 사람 없었어요. Pessoal, desde o dia que eu havia nascido, eu nunca tinha sentido tamanho amor por uma pessoa. 가면이니 저는 그때 21 그리고 그분은 43살. Eu tinha 21 anos, aquela senhora, 43 anos. 아마 나이가 맞고 결혼했으면 나하고 결혼했으니까. Mas eu acho que se nós tivéssemos a mesma idade, se ela não fosse casada, eu teria me casado com ela. 하여튼 그 부인은 말씀이 들어가면 너무 변하고 Mas ela, perante a palavra, sabe, mudou completamente. 내가 얼마나 기쁜지 몰라. Eu fiquei tão feliz. 하루 종일 장사라고 와서 Ela trabalhava o dia inteiro. 우리 집까지 적어도 산길 한 2km 와야 하는데 Aí ela vinha escutar a palavra, né? E tinha que caminhar pelo menos 2 quilômetros. Ela chegava à noite, 좀 늦게 돌아가요. fazíamos o estudo bíblico e ela voltava tarde para casa. 그 아침에 밥해 놓고는 주전자에 된장 들고 막 Aí no dia seguinte ela cozinhava cedo, né? E trazia a comida que ela fez assim numa panelinha para mim. 그 부인이 변하는 게 너무 신기해. Foi incrível ver a vida dela mudando. 아무것도 안 하고 Ela não fez nada, 예수님이 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽은 그 이야기로 내 죄가 사하셨다는 그거 하나 봐. mas ela aceitou o fato de que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e que havia justificado. Depois que ela aceitou aquilo, 내가 봐도 저 부인은 전 예수님이다. pessoal, até aos meus olhos realmente tinha Jesus no coração dela. 전에 세상을 떠나셨. Ela faleceu há 10 anos atrás. 아마 지금 계셔서는 100살 초시 100한 20살 Se ainda estivesse viva, 아니면 한 100살
eu acho que ela teria muito mais de 100 anos já. 아니 한 100살쯤 Não, eu acho que uns 100 anos, mais ou menos. 얼마 전에 그 아들을 만났어. Há um tempo atrás eu encontrei com o filho dela. 아들이 야, 그 어머니 돌아갈 때 내가 한국에 없어가지고 장례식도 못 가봤는데 E, sabe, quando ela faleceu, eu não estava na Coreia e eu não pude ir pro seu funeral dela. E há pouco tempo eu encontrei com o filho dela e perguntei pra ele, como era sua mãe naquela época? 어머니 그렇게 고통스러워 짜증내고 막 불평하고 그래. E ele falou que a mãe vivia, sabe, sofrendo, reclamando. 애 둘은 딴지에 맡겨놓고 Não tinha como criar seus 3 filhos, deixava os 2 na casa de um vizinho, na casa de um amigo, e com o menorzinho ia trabalhar o dia inteiro. E falou que sempre ela sofria. 불평하고 막 그렇게 기뻐하고 Mas um dia ela mudou completamente, sabe? Ela que vivia sofrendo, reclamando, estava com alegria, com felicidade. 중요한 것은 Pessoal, o importante, 사람은 하나님 만들 때 마음을 만들 quando Deus formou o ser humano, criou o coração. 이 몸도 중요해 마음이 중요한데 Sim, tem o nosso corpo, mas também tem o nosso coração. 사람의 마음에다가 하나님의 말씀을 받아들이면 E quando o ser humano aceita a palavra de Deus em seu coração, 하나님이 그 마음 속에 가서 일을 해요. Deus começa a agir nessa pessoa. 누구든지 변 Não importa quem seja, muda. 정확하게 내가 예수님의 피로 죄가 사해진 사실 믿고 Aquela pessoa que com certeza aceita e crê na remissão dos pecados dado por Jesus, 누구든지 변 그게 너무 não importa quem seja, é transformado. Isso é muito incrível. 한 번은 저희들 선교학교 학생이 선교학 입학하러 들어와. Uma vez, né, seminaristas entraram para a nossa escola de missionários. 개인적으로 제하고 면담을 E para entrar no seminário, geralmente eu faço uma entrevista particular, assim, individual com as pessoas. 형제 한 사람이 선교학교 와 청년이 왔길래 어떻게 선교학교 오게 됐죠? E uma vez eu perguntei, né, para o jovem que estava ali disposto a entrar no seminário, como você chegou até aqui? E ele começou a contar. 축구를 그렇게 Era um jovem que adorava jogar futebol. 자기는 축구가 인생 목표에 참 O objetivo de vida dele era ser profissional de futebol. 공만 있으면 하루 종일 혼자 놀아요. Com uma bola, ele poderia passar o dia inteiro brincando. 축구를 그렇게 좋아했어요. Ele adorava futebol. 자기는 축구 학교에 들어가. E ele entrou numa escola que tinha o ensino do futebol. 꿈은 텔레비전에서 딱 공을 찼을 때그 백네트 출렁하고 흔들리면 골이 나는 그것만 머리에 Ele falou que o sonho dele era assim, aparecer na TV, chutar aquela bola, aquela falta e fazer aquele gol no ângulo. 얼마 동안 열심히 축구를 Então ele entrou naquela escola de futebol, né? Por meses ele treinou. 축구 자주 이야기를 들었는데 공을 발로 찰 때 그게 나오더라고요. E ele começou a falar, e realmente é assim, né? 공을 Quando vai chutar a bola, aqui tem a bola, né? Vai chuta com o pé direito, por exemplo. 공을 깔아가려고 하면 Mas se você quiser que ela vai por baixo, 위에 두고 발로 차면 공이 밑으로 깔아가고 tem um jeito que você coloca o pé e a bola vai por baixo, ela vai rasteira. 왼발을 이제 공으로 차는데 왼발 공보다 앞에 놓으면 차면 반대 위로 공이 E se você coloca a perna de apoio para frente ou do lado da bola, a bola acaba subindo. 그런 이제 이론들을 많이 Então ele tem muito conhecimento teórico, né? 하나를 성숙하게 이루기 위해 E ele, para colocar em prática essas teorias, 그래 딸토록 막 차고 해서 되어지. ele, sabe, praticava muito, ficava treinando chute. 월드컵에 국가대표로 나가서 Porque ele desejava, ele sonhava em na Copa do Mundo, representando o seu país. 출렁하면서 골이네 그 장면 하나만 소원이 E não precisava ser 2 gols, será um gol apenas na Copa do Mundo, era o sonho dele. 거의 축구에 미쳤어요. Por isso ele era louco por futebol, realmente louco por futebol. 사람이 몸이 많이 Só que um dia ele teve problemas de saúde. 어제 너무 심하게 운동을 했는데 Ah, será que eu exagerei um pouco no treino hoje? 그래서 왠지 사람이 좀 쉬었어요. E ele foi descansar. 쉬는 몸이 좋지 않는 Só que o corpo não recuperava. 왜 이렇지? Nossa, o que está acontecendo? 병원에 가서 보니 Foi ao hospital, fez os exames, 폐 결핵 estava com tuberculose. 하루아침 절망이 왔어요. Ele teve desesperança na vida. 있을 수가 없어. Não podia mais se manter naquela escola. 날 집에 왔는데 Ele voltou para casa. 집에 이제 아버지는 세상을 떠나시고 O pai já havia falecido. 가 있고 형님이 있고 형수가 있고 조카 둘하고 이렇게
Então vivia lá a mãe dele, o irmão dele, a cunhada dele, dois sobrinhos. 그 이제 자기가 결핵 걸린 건 식구 다 아니까 E já que a família estava sabendo que ele estava com tuberculose, 집에서 아무 말도 안 하고 방에 가서 지내. ele chegou em casa, não falou nada com ninguém, só entrou no 어느 quarto. 아침인데 Só que um dia pela manhã, 어머니하고 형님하고 무슨 혼자 둘이 앉아 한참 이야기. ele escutou assim de longe a mãe dele conversando com o irmão dele. 어머니가 엉엉 E a mãe chorava, chorava. 왜 그러시? Ah, o que será que está acontecendo? 저 근데 형이 불러요. Aí o irmão chamou ele. 좀 앉아라. Ei, senta aí. Ele sentou. 형이 뭐라고 내가 형으로 이런 말 해서 안 되는 줄 안다. Olha, mano, eu sei que eu, como seu irmão mais velho, não devo falar isso pra você, mas 이야기를 안 할 수가 없다. não posso deixar de falar isso. 내가 너하고 나하고 살면 아무 문제가 안 되는데. Se fosse só eu e você nessa casa, não teria problema. 네가 우리 집엔 어린 아이들이 Mas aqui tem crianças. 이제 폐결핵이 가장 위험한 게 전염될 때 폐결핵균이 공중에 날아다니기 때문에 O que é perigoso no tuberculose é porque é transmissível pelo ar, né? 그냥 숨을 쉬면 코로 결핵균 날아다니다가 옆에 들어가기 때문에 거기 같이 자고 하면 바로 Quando uma pessoa que está contaminada, ela dorme com uma outra, já que elas compartilham do mesmo ambiente, do mesmo ar, é muito fácil da outra pessoa ser contaminada também. 네가 동생인데 너한테 이런 말하는 건 나쁜 줄 E ele falou: Olha, eu sou o seu irmão mais velho, eu sei que eu não devo falar, eu não posso falar isso pra você. 며칠 동안 고민을 해. Por isso, por vários dias, eu pensei. 네가 우리 집에 있으면 우리 아이들 Mas se você permanecer aqui conosco nessa casa, meus filhos vão ser contaminados por tuberculose 우리 가족들 다 e toda a nossa família vai morrer. 이런 얘기해서 안 될 줄. Eu sei que eu não devo, eu não posso falar isso pra você, 네가 집을 나가야 mas você tem que sair de casa. 맞는 말이었어. E era algo certo. 형님 Ele falou: 고맙습니다. Irmão, obrigado. 내가 생각이 짧았습니다. Desculpa, tá? Eu não pensei profundamente. Ele se levantou e saiu de casa. 어머니 뒤에서 막 울기만 A mãe ali, olhando aquela cena, só chorava. Ela não podia também segurar seu filho. 형도 가슴 그렇게 아파. O irmão também, sabe, estava com o coração partido ao fazer aquilo. 혼자 집을 나왔어. E ele, aquele jovem, saiu sozinho de casa. 이 사람이 집을 나온 뒤에 Depois que ele saiu de casa, 이제 그 여름 옷을 입은 ele estava assim com uma roupa de verão, né? 10월 달 날씨가 막 Só que passou alguns dias, começou, sabe, a esfriar muito. 자 이제 내가 잠잘 곳을 하루 종일 찾아. Ele procurou o dia inteiro um lugar para poder passar a noite. 잘 데가 없는 거예요. Só que não tinha onde dormir. 그다 저쪽에 보니 외딴 집이 하나 가보니 그게 사람 집이 아니고 상여를 놓는 집. E ele viu ali uma casinha e ele foi até lá para ver o que que era. Quando viu, era um porão assim onde guardava, né, caixões. 만들어가지고 사람 시체를 싣고 가서 장례를 치르고 그 상여를 갖다 그 집에 넣어놓는데. Então as pessoas, né, quando morriam, eles faziam funeral, né, e depois do funeral eles pegavam, né, tudo que usavam no funeral e guardavam naquela casinha, naquele porãozinho. 추워서 잠을 잘 수가 없는 거예요. Mas já que estava tão frio do lado de fora, ele não podia dormir na rua. 시라도 가서 하면 바람에 덜 맞아서 좋을 것 E ele sentiu que seria melhor dormir lá dentro, porque, né, pelo menos poderia se esquivar do frio. 저녁에 캄캄한데 상여 집을 찾아가. Então, à noite, sabe, no escuro, ele foi para aquela 안에 casa 문을 열고 들어가 보니 e não estava trancado, ele entrou. 그래도 바람 막을 수 있어서 Pelo menos ele estava podendo, né, se bloquear ali do frio. Por isso ele acabou dormindo ali. 날씨는 추워지는데 O tempo, o clima estava esfriando cada vez mais. 얼마나 더 E ele pensava consigo, nossa, quanto tempo eu vou poder sobreviver assim? 종일 굶었어. Havia passado fome o dia inteiro. 이제 내가 더 추워지면 Nossa, e se esfriar mais? Eu vou morrer congelado. 그 어떤 방법 Só que não tinha jeito, ele não tinha o que fazer. 돈한 푼도 Não tinha um tostão no bolso. 늦게 잠을 자기도 아침에 일어나 해가 Naquele dia ele acabou adormecendo tarde, né? E 나와서 그 안에 quando ele acordou, o sol já estava posto. Ele viu que tinha um riacho ali, foi lavar o rosto. 누가 불러요. Só que alguém chamou ele. 그걸 보니까 이거 집 아줌마 Quando viu, era uma vizinha dele. 왜 불렀는지 모르니까 Ele foi ver por que está chamando ele. 따라가길래 Ela perguntou: Você quer me seguir? 어디 가는 A senhora vai para onde? 교회 Eu vou para a igreja. 할 일도 없고 해서 Ah, não tem o que fazer, né? 따라갔어요. Então ele foi e seguiu. 한 뭐 산길을 걸어서
sabe, começou a caminhar, foi uma longa caminhada. 교회라고 가보니까 E chegando na igreja, 교회가 아니라 가정집에서 não era bem uma igreja, era uma casa onde prestavam culto. 한 10명이 모여서 Umas 10 pessoas estavam reunidas prestando culto. 말씀을 전하는 분이 E quem pregou a palavra era uma senhora. 근데 뭐 아줌마가 말씀을 전하는데 목사님도 Então, ele viu uma senhora pregando a palavra, não tinha um pastor. 어제 추위에 하루 종일 떨고 오늘 추운 데다 따뜻한 방에 들어 자면 견딜 수가 없어. Mas ele tinha passado o dia inteiro com frio, ainda dormiu com frio. E quando ele chegou naquele quartinho quentinho, 대고 코를 골며 ele não conseguiu vencer o sono. Ele se encostou na parede, roncou e dormiu. 참 자고 있는데 Depois de muito dormir, 깨우는 거예요. ele acordou. 눈을 떠서 보니 예배 마저 잠다 Quando ele acordou, as pessoas já tinham ido embora, o culto já havia acabado. 밥상을 치고 Já tinha um prato ali, né, numa mesa. 사람이 앉아 밥을 먹는데 Estavam comendo 밥 먹으라. e chamaram ele para comer. 이 아줌마 내가 결핵인 거 알 건데 E ele pensou: poxa, essa senhora sabe que eu tenho tuberculose. 결핵이라고 얘기를 해야 하는 건가? Será que não? Será que eu tenho que falar para ela que eu tenho tuberculose? 이야기하면 밥 못 먹게 하면 Mas e se eu falar e ela não deixar eu comer essa comida? 밥을 Ele ficou calado e comeu. 어제 아침 굶고 저녁 Porque ele já havia praticamente passado 2 dias sem comer nada, né? 점심 때 Estava naquele almoço no segundo dia. Então ele ficou muito grato pela comida. 밥을 정말 세상에 제일 고마운 밥. Foi a refeição mais graciosa da vida dele. 점심 먹고 났는데 Depois que ele comeu o almoço, 성경책 들고 왔어. aquela senhora que pregou, né, pegou a Bíblia e começou a conversar com ele. 이제 뭐잠 예배 시간 뭐 2시간 시큰 Ele já havia dormido umas 2 horas durante o culto, 밥 먹고 já havia comido, 성경 이야기를 들리기 시작. e ele começou a escutar a palavra de Deus. 한 시간이 흘러. Passou 1 hora, passou 2 horas. 근데 이야기를 들으면 들을수록 이상한 Só que 거지. quanto mais escutava a palavra, uma coisa estranha 죄가 있는 é que ele também tinha percepção de pecado, 내 죄가 씻어지는 mas 거야. a Bíblia dizia que Jesus Cristo lavou os pecados dele. 죄가 사해져. Ah, meus pecados foram lavados. 그래 묻더라. E ele perguntou. 죄가 있느냐고. Ela perguntou, né? Você tem pecado? 그래서 십자가에 못 박히면 내 죄 씻어질 거 맞잖아요. Ah, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, então é certo, eu não tenho pecado, né? 그러나 Isso. 처음으로 한 2-3시간 복음 내서 죄 사함을 받았어. Pela primeira vez que ele havia escutado o evangelho, ele recebeu a salvação dos pecados. 저녁 때가 됐는데 À noite, 또 밥을 주어서 novamente serviram a janta, né, a comida. 너무 고맙게 아무 맛도 안 하고 먹었어. E ele não falou nada, com muita gratidão, só comeu. 예배를 마치고 Terminou o culto da noite. 다시 집에 돌아오는 Aí ele voltou para o lugar onde estava, né? 나는 집으로 가고 E a senhora que havia o convidado também foi para sua casa. 장녀 집으로 들어가. E ele entrou para aquela casa onde ficava aqueles negócios de coveiro. E ele ficou pensando em tudo o que havia acontecido. 그 사람 내가 결핵 환자인지 알까? Será que aquelas pessoas sabem que eu tenho tuberculose? 뭔가 Será que eles não sabiam? 어쨌든 그가 Mas de qualquer forma, 진짜 마음에 너무 고마운 ele estava muito grato pelo que havia passado. 죄가 사해졌다는 거 너무 놀라. E estava muito surpreso também pelo fato de ter sido perdoado dos pecados. 잠이 들었어요. E assim, com muita felicidade, ele dormiu, mas estava frio. 얇은 옷 Ele só tinha aquela roupa de verão que era muito fina. 오늘 잠자리라도 구해야 하는데 E ele ficava pensando, poxa, eu tinha que conseguir um outro lugar para dormir. 기도를 해. Ele começou a orar. 예수님 내 죄를 사주셔서 감사합니다. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor lavou meus pecados. 내가 이제 다시 추워는 얼마나 더 사는지 모르겠어요. Senhor, está muito frio, eu não sei quanto tempo eu vou conseguir sobreviver. 예수님 저에게 잠자리 하나 주었으면 좋겠어요. Senhor, seria tão bom se o Senhor me desse um lugar para dormir. 그리고 그냥 세수하고 Ele se levantou, 같이 너무 lavou o rosto, não pôde comer nada, né, porque não tinha. 다니면서 잠잘 곳을 E novamente começou a caminhar buscando um novo local para poder dormir. 앞을 지나가는데 희진이 하고 Estava passando na frente de um bairro, só começaram a chamar: Oi, Regine, Regine. 돌아보니까 Quando ele olhou para trás, 어른인데 자기 보는 um senhor estava chamando ele. 왜요? Oi, senhor. 이리 와봐 이리 와봐. Ei, vem aqui, menino. 왔어요. Ele veio. 너 어제 어디 갔었노? Onde você estava ontem? 내가 어제 하루 종일 찾았다. Eu te procurei ontem o dia inteiro. 어제 교회 갔는데. Ah, ontem eu fui para a igreja. 너 예수 믿나? Você acredita em Jesus? 어제 처음으로 가봤어. Ah, eu fui pela primeira vez ontem. 이분이 무슨 얘기? 나 어제 너 하루 종일 찾았는데. E ele começou a falar: Olha, eu te procurei ontem o dia inteiro, menino. 이분이 산 밑에다가 넓은 땅을 사서
가수원을 만들어. Ele, assim, perto de uma montanha, ele tinha comprado um grande terreno e tinha feito um pomar. 여름에 뭐 나무 가꾸고 비료 주고 해서 이제 사과가 막 잔뜩 열렸는데 Então, durante o tempo, né, ele vai lá, ele faz o plantio, ele aduba, recolhe as maçãs. 이제 그 매산 공판에 판매를 했어요. E depois que ele faz a colheita, ele leva, né, ali para onde faz a venda e vende tudo. 있을 필요가 없는 거예요. Só que não há necessidade dele ficar naquele pomar, naquele lugar ali, no inverno, porque não tem produção de maçã. 살려고 하는데 Então ele iria lá para a família dele, 가수원을 비워 놓으니까 누가 뭐 물건도 가져갈 것 같고 그래서 누가 지킬 사람이 필요한 거예요. mas em pensar em deixar aquele lugar vazio, ele ficou inseguro de alguém roubar alguma coisa, então precisava de alguém para tomar conta, ele é tipo um caseiro, né? E quando ele escutou que o Regina havia sido expulso de sua casa, ele procurou por aquele garoto. 거기 가면 말이야 방이 굉장히 E ele falou: "Oi, menino, fica lá. Lá tem um quarto muito quentinho." 사과 가지 꺾어 놓은 게 막 산더미처럼 있는 Sabe por quê? A gente é de muitas macieiras, então aquele quarto é muito quentinho. Você acende o fogo lá dentro, você pode ficar num quentinho sem problema. 너무 고마운 Ele ficou muito grato com aquilo. 이 하나님 기도에 응답하신 거. Nossa, será que é uma resposta de Deus para minha oração? Ele não sabia, ele não conseguia entender. Quando chegou lá, 청소를 다 limpou o quarto que ele ficaria. 하고 이제 아궁이에 나무를 부어서 불을 때 Tinha ali, né, tipo um forno, né, tipo uma lareira, colocou ali lenha, 걸레 빨아가지고 방을 닦으니까 방이 다 너무 acendeu fogo, né, pegou um pano úmido, limpou aquele quarto, ficou muito limpo. 그날부터 E desde aquele dia, 하나님하고 걸음을 ele começou a caminhar junto com Deus. 다 이야기를 할 수 없지. Eu não posso contar toda a história aqui, mas 하나님께 그 겨울에 좋은 옷도 주시고 naquele inverno Deus deu boas roupas a ele, Deus deu comida a ele, deu aquele lugar para ele ficar e passou alguns anos ali. 얼마나 병원에 진짜는 혈액이 깨끗하게 나은 E um dia ele teve a oportunidade de fazer um exame no hospital e viram que ele já estava completamente curado da tuberculose. Por isso ele entrou no seminário da nossa missão. 성경학교 많은 학생들이 있지만 Sim, tinham muitos estudantes naquela época, 너무너무 다른 mas pela graça de Deus realmente ele era muito diferente. 저는 제가 와서 많은 사람을 만났는데 Só eu me encontrei com muitas pessoas, 남자나 여자 seja homem, seja mulher, 어른이나 아이 seja pessoas velhas ou jovens, seja coreanos ou estrangeiros. 예수님의 이야기를 들어요. As pessoas escutam sobre Jesus. 또 예수님의 피로 내 죄가 사하셨다는 걸 알아요. Eles escutam e sabem que Jesus Cristo lavou seus pecados pelo seu sangue. 받아들이면 E aquele que aceita aquilo no coração, 내 마음에 어떤 생각이 만들어지냐면 que tipo de pensamento vai se formar dentro? 우리 인간은 살다 수없이 많은 죄를 짓기 때문에 O ser humano, já que comete pecado inúmeras vezes, 가책되는 일들이 굉장히 많이 일어나는데 por muitas vezes fica condenado pelo pecado. 그 죄가 다 씻어지는 것이 마음에 믿어져요. A pessoa, só que quando acredita no sangue de Jesus Cristo, ela crê que os pecados foram lavados para sempre. E quando isso acontece, quando o pessoal Jesus Cristo morreu na cruz, 우리 죄를 위해 죽으셨기 때문에 já que ele morreu pelos nossos pecados, 예수님이 거짓말쟁이가 아니라면 só se Jesus Cristo não é um mentiroso, é certo dizer que Jesus Cristo lavou todos os nossos 근데 pecados. 오늘 많은 사람들 교회를 다니는데 Só que hoje em dia, quantas pessoas frequentam igrejas? 다녀도 죄, Mas frequentando 10 anos 20년 다녀도 죄. é pecador, 20 anos é pecador, 30 anos de igreja e ainda é pecador. 많은 사람을 Eu já conheci muitas pessoas. 죄 사함을 받는 그 사람 마음이 변하는 Só que recebendo a salvação, as pessoas são transformadas. 한국에서 대학생들 캠프를 하다 보면 해외에 있는 대사님들이 와서 Quando 축사 fazemos, né, o acampamento para jovens aqui na Coreia, ministros de outros países eles vêm parabenizar o evento. 대사께서 한번 저희 사무실에 와서 Uma vez um ministro do Paraguai ele veio ao nosso evento para nos cumprimentar e ele falou assim: 내가 목사님을 존경합니다. Pastor, eu te respeito muito. 웃었어요. Eu dei risada, né? 그래서 목사님을 형님으로 삼기로 해요. Ele falou: Pastor, eu quero que você seja o meu irmão mais velho. 그래서 내 이름을 박대수라고. Por isso, pastor, eu decidi que meu nome vai ser Park Tae-soo em coreano. 그러니까 동생이면 박소수로 짓지 대수. Eu pensei, poxa, se você é o irmão mais novo, você tem que ser o Park So-soo, né? Porque So significa pequeno, menoridade, e Tae significa grandiosidade, maior, né? Mas eu acho que ele não sabia dessas coisas. 저를 보고 형님이라는 사람들이 많아.
Tem muitas pessoas que me chamam de irmão mais velho. 또 저 뭐야 저를 보고 오빠락하는 분들은 많아요. Tem mulheres também que falam que eu sou o irmão mais velho delas, né? A ministra da Juventude de Tanzânia 나미비아 me chama de irmão mais velho. Também a de Namíbia também me chama de irmão mais velho. 여동생 두니까 좋더라고요. E já que eu tenho muitos irmãos no mundo, é muito bom, né? 이분이 이제 어느 날 나한테 와 형님 진지하게 얘기를 Ele um dia me procurou assim, muito sério, e falou: Ei, irmão. 무슨 일이냐고. Eu falei: O que aconteceu? 파라과이 대통령이 오십니다. O presidente do Paraguai vai vir aqui na Coreia. Eu falei: Sério? 이번에 말 자기가 대사로 있는 동안에 대통령이 한국에 3일 계시는데 O presidente iria passar 3 dias na Coreia. 3일 동안 대통령의 모든 일정을 자기가 관리하고 E ele, como embaixador do Paraguai na Coreia, ele teria que ficar responsável por aqueles 3 dias do presidente no país. 잘 보이면 잘하면 E se ele fosse bem sucedido no tratar do presidente, 외무부 장관 할 수 있다. ele poderia voltar e ser o ministro da defesa, por exemplo, 대통령이 진짜 ministro da Casa Civil. Então ele queria de todo o coração servir 예산이 o 부족. presidente, mas faltava verba para isso. 돈이 일단 돈이 안 된다. Ele falou: falta verba. 그 동생이 나보고 돈 좀 빌려달라 할 줄 아는데 Aí eu pensei que ele ia me pedir dinheiro emprestado, né? Mas 그 얘기는 안 하더라. ele não falou nada disso. 하는 이야기가 Ele disse assim: 대통령이 음악을 너무 좋아해서 Olha, o presidente gosta muito de música. 대통령 앞에 음악회를 하려고. Eu queria apresentar um concerto musical para o presidente. 형님 저 좀 도와줄 수 있습니까? Ei, irmão, será que você pode me ajudar? 그때 우리가 서울 대전대집 할 때였어요. Estava bem na época da grande conferência de Seul. 제가 합창 단장님께 얘기하는 E eu falei com a diretora do coral, né? 합창단을 몇 명 뽑아가지고 음악회 하도록. Então ela selecionou alguns membros do coral e permitiu com que eles se apresentassem para o presidente. 8시까지 음악회를 Então 하고. fizeram um concerto das 7 às 8 horas da noite. 제가 이제 강대상에 올라갈 때 보통 E geralmente quando eu subo para pregar no púlpito, 8시 22분에 강대상에 항상 올라가. é 8h22 mais ou menos, no momento da noite, né? 근데 거기 음악회 한 장소 계산하니까 7시 반까지. E calculando o tempo, eu vi que eu poderia me participar ali do concerto até umas 7h30. 음악회 시작하기 한 30분 전에 Por isso eu cheguei 30 minutos antes de começar o concerto musical. 대통령이 오시는데고 하니까 청와대에서 와서 뭐 경호원들이 다 Então, já que o presidente de um outro país estava lá, né? Pessoas da casa presidencial da Coreia também estavam ali para cumprimentá-lo. 반에 거의 도착. E eu cheguei ali mais ou menos 6h30. 그러니까 이제 그 대사가 내가 왔던 이야기를 들었. E aquele embaixador, né, escutou que eu estava ali. 층으로 내려라. Ele ligou para mim e pediu para eu ir para o 9º andar. 층에 가니까 대통령이 계시고 Lá no 9º andar estava o presidente, 그 다음에 이제 그 장관 두 명, tinha 2 ministros, 비서실장, tinha o secretário e tinha o embaixador, esses 5. 한 30분 남았는데 Faltavam uns 30 minutos 대사님 날 보고 대통령하고 좀 이야기하. e o embaixador pediu para eu conversar um pouco com o presidente. 전 약간 그 뭐야 이런 거 E sabe, pessoal, eu não sei se eu posso falar isso, 모자라는 부분이. mas tem umas coisas que faltam, sabe, umas coisas que faltam na minha cabeça, 2, eu acho que umas 3 coisas. 그 대통령한테 그 이야기를 잘 못. Eu não sei o que falar para um presidente, sabe, eu não sabia como agir. 대사 우선 목사님 좀 Aí o embaixador, ele bateu nas minhas costas: Ô pastor, fala uma coisinha aí, pô. 이야기 어떻게 할지 모르고. Porque ele viu que eu tava sem jeito e não sabia o que falar. 그저 뭐야 뭐 IYF 얘기하세요. Pastor, fala da IOF. 이야기 또 해서. Aí eu expliquei um pouco sobre a IOF. 그또뭐 누구 이야기. Aí ele falava: ah, fala disso, fala daquilo. 그 이제 이야기를 뭐 대충 하고 E assim nós tivemos uma conversa, assim, 올라가는데 né? Passou o tempo. 그 대통령이 파라과이 된 에스파뇰 된 그저 E já que o Paraguai utilizou o espanhol, né? Eu entreguei o meu livro, O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo, em espanhol para ele. 음악회 한 30분만 참석하고 Aí nós subimos, participamos ali do concerto por uns 30 minutos e eu saí e fui pregar na conferência. 며칠 뒤에 대사가 전화 왔어요. Passou alguns dias, né? Aquele embaixador me ligou. 대통령께서 내 책을 읽으셨다 하는 거예요. E ele disse que o presidente leu meu livro. 정식으로 박옥수 목사 만나. E ele falou que queria, assim, oficializar um encontro entre ele e eu. 그 제가 그때 한 11월인가 Eu acho que estávamos no mês de novembro. 내년 2월 달에 파라과이 캠프가 있었네.
E eu falei, olha, no mês de fevereiro do ano que vem eu terei o acampamento aí no Paraguai, eu estarei indo. 비행기를 타시자마자 비서실장 보고 너 박 목사님 책 가져와라. O presidente, assim que ele tomou o avião, ele falou pro seu secretário, ó, traga aquele livro do Pastor Parker. Só que o secretário havia esquecido o livro. 오늘 아침에 비행기 타 대사부인 그책 Por isso, no dia seguinte, a esposa do embaixador teve que ir até o Paraguai levar o livro para ele. 책을 다 읽고 저를 만나고 싶어 하신다. Depois que ele leu o livro, ele ficou com curiosidade de me conhecer, ele quis me encontrar de novo. Eu escrevi uma carta para ele. Respeitado presidente, 제가 내년 2월 달에 파라과이를 갑니다. ano que vem, no mês de fevereiro, estarei indo para o Paraguai. 그때 대통령 뵈면 안 되겠습니까? Tudo bem para o senhor nos encontrarmos nessa época? 제가 그 편지 전부 대사 보내고 É toda a carta, né, enviada pelo embaixador. Então, ele falou que o presidente permitiu. 달에 제가 파라과이 E, no ano seguinte, no mês de fevereiro, eu fui para o Paraguai, conforme planejado. 대통령이 초청해서 한 번도 안 가봤죠. Pessoal, vocês nunca foram a um país a convite do presidente, né? 대통령이 초청으로 가니까 Só chegando no país a convite do presidente, 이게 딱 no momento que o avião parou, 경호실에서 와 já começaram a me escoltar. 성게 다 앉아라. Todo mundo fala, eles falam assim, ninguém se levanta. Eles me tiram do avião primeiro, 기빈실에 앉혀놓고 me colocam numa sala VIP, 입국 수석 다그 경호실에 aí eles fazem, resolvem toda a papelada que precisa lá. 제가 나갈 때마다 앞뒤에 에스코트 경찰차 E quando eu saio, então, sempre que eu me movo, sempre vai ter policiais me escoltando. 4시간 뭐 8명 비밀 경찰 O dia inteiro, 24 horas por dia, tem agentes assim de segurança me protegendo. 그래 안 해도 저잘 지켰지. Nossa, eu fiquei muito protegido. 대통령 만나 하루 전날 Só que um dia antes do encontro com o presidente, me ligaram. O secretário me ligou, né? 대통령 만난 시간이 얼마냐? E eu perguntei, quanto tempo eu vou ter de encontro com ele? Ele falou, 40 minutos será a reunião. Eu falei, tudo bem. 전화를 끊었어요. Ele desligou o telefone. 40분이면 40분 어떻게 써요? E eu fiquei pensando, 40 minutos, como eu vou usar 40 minutos? 데려가 얘기가 될것 같더라고요. Eu senti a necessidade de levar o coral, porque o presidente gosta de música. 합창단 세 곡은 부르 Então, eles vão apresentar 3 músicas, mais ou menos. 세곡 부르면 10분 10분. Então, 3 músicas, mais ou menos 10 minutos. 그다음에 또 뭐 인사하는데 한 5분, Aí, uns 5 minutos para todo mundo se cumprimentar. 15분을 Já perdi 15 minutos aqui. 합창단을 다 안 데려가 13명만 데려. Eu decidi não levar todo o coral, só 13 membros. 내 얘기 잘 Eu falei assim para eles: 앞으로 대통령에 자주 preste atenção, daqui para frente a gente vai com frequência em palácios presidenciais. E realmente nós fomos muitas vezes. 내가 대통령의 복음을 전하. Mas aquele dia eu falei: olha, eu quero pregar o evangelho para o presidente. 내 시간 뺏- Não tirem o meu tempo. 대통령 물으시면 Se o presidente perguntar algo a vocês, é sim ou não, só isso. 그리고 빨리 E responda rápido, termina tudo rápido. 두 마디 건너면 다음에 칠 Se eu ver vocês falando outra coisinha, eu nunca mais levo vocês para encontrar com os presidentes. 처음에 겁을 줘. Eu dei uma ameaçada no coral. 잘 E o coral, eles são muito obedientes. 인사하니까 딱 5분이 Realmente chegamos lá, nos cumprimentamos, passou 5 minutos. 성경을 펴서 보고 Abri a Bíblia e comecei a pregar o evangelho. 너무 감사한 E uma coisa muito gratificante, 대통령이 구원을 받으셨어요. o presidente recebeu a salvação. 얼마나 감사. Tão gratificante. 너무 Eu fiquei muito feliz. 딱 40분 돼서 Deu 40 minutos, 일어나야 돼요. eu devia ter me levantado. Eu me levantei, saí daquele lugar. 차를 타고 가는데 Estávamos no carro, 10분 지나 passou uns 10 minutos, 비서실장이 전화. o secretário do presidente me ligou. 오늘 저녁에 대통령이 아이와이브 캠프 참석합니다. Hoje à noite o presidente irá participar do evento da IOF. 너무 기뻤어요. Ficamos muito felizes. 또한 10분 더 갔는데 Aí passou mais uns 10 minutos. 비서실장이 또 전화. Novamente o secretário me ligou. 취소합니다. Cancelamos. 그 갈 줄 알았는데 Eu pensei que ele ia falar isso, né? 모든 장관 다 참. Mas ele falou, pastor, todos os ministros também foram ordenados a participar junto pelo presidente. 그날 저녁 우리 캠프에 Naquela noite, naquele acampamento, 저하고 나란히 앉아서 eu e o presidente nos sentamos juntos, 와서 칸타타고 assistimos a cantata juntos. 마치고 대통령이 앉아 계신 자리에 Ali, né, o presidente ali, eu do lado dele. 우리 방송실 이런 사람이 어디서 구했는지 몰라. 저도 Não sei de onde o pessoal ali da cabine consegue essas fotos, 너무 하나님 앞에 감사. mas eu fiquei muito grato perante Deus. 마치고 행사 마치고 난 뒤에 Depois que o evento terminou também, 가까이 합창단들하고 ele conversou por quase 1 hora com os membros do coral. 해마다 갈 때마다 만나. E eu me encontrei com ele todos os anos, consecutivamente, sempre que ia ao Paraguai. Me tornei um amigo muito próximo. 갔을 때는 저막저 특별히 또 경호해주고
Da última vez que eu fui ao Paraguai, sim, agora ele não é presidente, né? Mas mesmo assim ele me acompanhou em tudo, ele me permitiu seguranças. Eu encontrei com muitas pessoas, sejam coreanos, japoneses, chineses, russos, americanos. 예수님을 믿고 죄 사함 받는 사람 변하지 않는 사람 한 명. Não existe nenhum ser humano que creu em Jesus, recebeu a salvação e não foi transformado. 속에 살고 있다가 Eu que vivia no pecado, 더러운 죄 속에 eu era pecador, 예수가 또 내 마음. mas Jesus Cristo, quando entra no nosso coração, 예수님이 내 죄를 십자가에 못 박혀 quando entra aquele coração de Jesus que se entregou na cruz para os meus pecados, 내 마음에서 내 죄. no nosso coração, nesse momento, surge a fé de que os pecados foram lavados, 예수님 같은 마음이 돼. se torna um com Jesus. 예수님 믿는다고 하면서 Só que mesmo dizendo acreditar em Jesus, 믿는다고 하는 말 as pessoas que dizem ser pecadoras, 이야기하면 de uma forma fria, 예수 십자가는 실패했다. são pessoas que afirmam que Jesus Cristo falhou na cruz. 우리 죄를 왜 죽으셨는데 죄가 남아 있으면 Porque se Jesus Cristo morreu pelos pecados e o pecado ainda resta, quer dizer que Jesus Cristo falhou. 죄인이란 말은 예수님을 그냥 모욕하는 Você dizer que é pecador são as palavras mais contra Jesus do que qualquer outra. Não tem como ser um pecador. 내 모든 죄를 담당했기 때문에 Pessoal, ele morreu pelos nossos pecados, tomou para si todos os pecados da humanidade. 10시간 해요. Explico 1 hora, 2 horas, 10 horas. 결론은 E o resultado? 죄인이냐? É pecador ou justo? É um dos dois. 내 생각을 가지고 보면 나는 죄인으로 보여. Quando nos enxergamos pelo nosso próprio pecado, parece que somos pecadores. 죄를 지었는데 Calma aí, mas eu pequei. 도둑질을 했는데 Eu roubei. 거짓말 난 죄인이야. Eu menti, eu sou pecador. 성경을 보면 Mas quando vemos a Bíblia, 내가 의롭다고 돼 있어. diz que eu sou justo. 로마 3장 24. Em Romanos 3, 23, 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광을 잃지 diz: Todos pecaram e carecem da glória de Deus, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 분명히 그 하나님 은혜로 값없이 의롭게 됐다. A Bíblia fala claramente, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção de Jesus. 22절에 뭐라고 O que diz em Isaías capítulo 44, 이사야 versículo 22? Isaías 44, versículo 22, são palavras que Deus diz para nós. Eu, né, ou seja, Deus, né? Ele fala aqui: Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. 도말했다. Torna-te para mim, 내게 돌아오라. porque eu te remi. 왜냐하면 하나님은 거룩하신 분이기 때문에. Porque, pessoal, Deus é santo. 예수님은 거룩한 하나님이시. E Jesus é o santo Deus. 죄인의 마음 속에 절대 Então, ele não pode habitar no coração de um pecador. 예수 죄인하고 죄하고 섞일 수 없어. Jesus Cristo não pode se misturar com o pecado. 그래서 우리가 예수님 모시기 주님 내 마음에 오시옵소서 영접 기도한다 영접된다. Por isso, para que Jesus possa habitar no nosso coração, não é ficar lá orando: Ai, Senhor, venha ao meu coração, venha ao meu coração. 그 사실을 마음에 믿어지는 Não é isso, mas quando nós cremos a verdade da palavra de Deus que diz que nossos pecados foram lavados do pecado, o nosso coração se liberta do pecado. 하나님의 성령이 역사. E por meio dessa fé, o Espírito Santo de Deus pode habitar dentro do nosso coração, 만나시기 위하여 para que nós possamos ser libertos do pecado. 이 땅에 온 Jesus Cristo se fez carne, veio a essa terra, viveu 33 anos, foi crucificado, derramou seu sangue, morreu, no terceiro dia ressuscitou. 모든 이유가 Motivo para tudo isso 죄에서. foi para nos libertar dos pecados. 그래서 예수님은 인간이 되셨고 Por isso, Jesus Cristo se fez carne, foi crucificado, derramou seu sangue, morreu, ressuscitou no terceiro dia. 내가 내 허물을 빽빽한 구름에 Desfaço as tuas transgressões como a névoa, 내 죄를 안개에 사랑치 도말하였으니 e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Eu te remi. 우리가 예수님이 우리를 오라오실 때 Só quando Jesus Cristo nos chamou, 예수님의 피로 내 죄가 사해진 그 사실을 믿음으로 받아들인 그것이 예수님을 받아. aceitar que Jesus Cristo lavou nossos pecados pela fé, isso que é aceitar Jesus. 8년 된 병자가 예수님을 O enfermo há 38 anos se encontrou com Jesus. 예수님 말씀 일어나 내 자리들을 걸어가. Jesus Cristo disse: Levanta, toma o teu leito e anda. 병자 마음에 많은
No coração daquele enfermo tem muita colisão. Ah, mas eu não posso andar. Eu não consigo andar, mas ele está pedindo para eu andar. Eu já tentei, eu não consegui. Eu caí. Eu me machuquei. Eu quero andar muito. Eu quero caminhar muito. Eu quero correr também, mas não deu. Esse era o coração daquele enfermo. Só que naquele dia, escutando as palavras de Jesus, o quê? Ele está pedindo para eu andar? Eu não posso. Mas, se Jesus está ordenando para eu andar, então ele vai me capacitar disso. Ele tentou. E ele conseguiu andar. Ele não conseguiu conter aquela alegria, começou a saltar de alegria. Pessoal, eu frequentei a igreja desde pequeno até meus 19 anos. Sempre a igreja me ensinou que eu era pecador. Todos estavam como pecadores, eu também. No ano que eu completei 19 anos, em 1962, lendo a Bíblia, eu tive a certeza pela Bíblia de que meus pecados haviam sido lavados. Não era alguém que estava me dizendo, a Bíblia, Deus estava me dizendo pelas suas palavras que eu era justo. Então, quem é acima de Deus? Não tem ninguém. Ele disse que eu sou justo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se Deus diz que somos justos, pessoal, não somos justos? Deus diz que Jesus Cristo lavou nossos pecados. E não acreditam nisso, mas dizem crer em Jesus? Se vocês não acreditam nisso, vocês não acreditam em Jesus. Porque se realmente acreditam em Jesus, já que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz, tem que saber o porquê ele morreu. Por que ele morreu? Pelo nosso pecado. Ele recebeu castigo pelo nosso pecado. A Bíblia está dizendo que isso lavou nossos pecados. Deve crer nisso. Crer nisso é crer em Jesus. Jesus Cristo fala que nós somos justos, mas nós ficamos falando, eu sou pecador. Isso não é crer em Jesus. Pessoal, as igrejas da Coreia começaram a se desviar um pouco. Eles me chamavam de herege, por quê? Porque eu dizia ser justo. Disseram que muitos líderes religiosos da Coreia fizeram uma reunião. Calma aí, nós crermos em Jesus, então nós somos justos ou pecadores? Disseram que os pastores se reuniram para discutir sobre isso. E por último, eles chegaram ao resultado. Somos pecadores. O importante, pessoal, é que eles não seguiram a palavra de Deus. Decidiram conforme o seu pensamento. Por quê? Na Bíblia diz claramente que somos justos. Tinha um irmão em Daejeon que frequentava a nossa igreja. Ele era muito mais velho do que nós, quase uns 90 anos. Alguns anos atrás, a mãe, né, dizia... Tinha uma senhora que dizia que nós éramos hereges, né? E não conseguia falar nada. Olha, eu tenho certeza do que eu estou falando. Para de me interferir. Nós somos pecadores. Esse irmão, ele pensou. Ele falou para a mãe dele. Mãe, a senhora está entediada, aí a gente está só em casa. Quer ir na montanha tomar um ar fresco? Vai ser bom para a senhora caminhar um pouco, né? A gente caminha junto, toma um ar junto. E a mãe dele gostou muito. Ai, tá bom. Então ele levou sua mãe no carro. Levaram ali até o nosso retiro. Estávamos no meio do nosso retiro. E a mãe toda feliz. Nossa, a gente veio na montanha, só que do nada ela viu um monte de pessoas. E quando ela se deu por conta ali, estava no meio do retiro. E ela percebeu, puxa, eu fui enganado. Por que você me enganou, menino? Como assim eu enganei, mãe? Eu falei, vamos pra montanha, a gente tá na montanha. E o filho falou,
어머니 여기 오셨는데 박옥수 목사 만나면 Mãe, a gente veio até aqui. O que que a senhora acha de encontrar com o pastor Park? 부모님이 굉장히 똑똑하다. E aquela senhora, a mãe dele, no caso, era muito inteligente. 처녀 때 같으면 지금 한 80년 전에 그럴 건데. Disseram que quando ela era, né, jovem, 80년 하면 70년 전에 faz muito tempo, né? 공무원하고 막 땅땅 그러면서 Disseram que ela era uma servidora pública, né? Era uma pessoa assim reconhecida. 내가 뭐 박옥수 못 만들 거 없다. Então ela é muito firme, né, no que ela faz. Ela falou assim: "Eu não tenho por que ter medo daquele Oxo Park." Ela foi se encontrar comigo. 제가 물었어요. 모치는 죄인이라고 그러시죠? Eu perguntei pra ela: "Senhora, você diz ser pecadora, né?" 그러면 죄인이 당신 같은 이단이나 죄가 없다. Ela falou: "É lógico que eu sou pecadora. Eu sou herege igual você, que se diz ser justo." 어렵다 했는데 그 어렵다 하는 죄 이단이 되고 죄인의 간 Eu não entendo, pessoal. Na Bíblia fala que somos justos e aquele que repete é o herege, e aquele que fala que é pecador é o certo. 내가 이야기를 했어요. Eu falei pra ela: 성경 한번 보세요. "Senhora, olha a Bíblia." 로마 3장 23절을 읽어봐요. Eu pedi pra ela ler Romanos 3:23. 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님 영광 이르지 못하다. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 4절을 보라. Também o 24. 그리스도 예수는 구속으로 말미암아 하나님 은혜를 값없이 없다지 못한 자. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 너무 신기한 Pessoal, uma coisa incrível 예수님에게 속한 사람 é que aquelas pessoas que pertencem a Jesus 24절 눈에 들어오고 vai se atentar ao versículo 24. 예수님이 없는 Aquela pessoa que não tem Jesus no coração 23절만 들어오고 24절 안 들어와요. se prende ao versículo 23, não entra o versículo 24 no coração. Eu falei: leia o versículo 23 e 24. Ela leu. 그래서 죄인이 Mesmo assim, a senhora é pecadora? 죄인이라니까. Lógico que eu sou pecadora. 다시 읽어봐요. Por favor, leia de novo, senhora. Ela leu. 그래서 죄인 Mesmo assim, a senhora é pecadora? 죄인이라니까. Eu tô falando que eu sou pecadora, rapaz. 왜 성경을 안 믿으시죠? Por que a senhora não acredita na Bíblia? 내가 왜 안 믿어? 당신한테 이단들이 안 믿지? Eu não acredito, é um herege como você que não acredita. 이단으로 저뭐 당당히 E ela me acusava de herege, assim, com toda a coragem. 내가 뭐라 하냐? Sabe o que eu falei pra ela? 그 성경에 뭘 믿는데? A senhora acredita no que da Bíblia? 66권 다 믿어. Eu acredito em tudo, nos 66 livros. 그래요? Sério? 다시 읽어보세요. Então leia de novo. 거기 뭐라고 써 O que está escrito aí realmente? Leia com atenção. 죄인이라 그래 어렵게 됐다 그랬어요. Diz que somos pecadores até hoje ou que fomos justificados? 깜짝 놀랐어요. Ela começou a ler e tomou um 그래서 susto. 이단이에요? Mesmo assim, a senhora, eu sou herege ainda? 자꾸 책을 보고 Ela começou a ler. 성경에서 나온 거 맞아요. Essa Bíblia aqui é da Sociedade Bíblica, é a mesma? 똑같은 거예요. Eu falei: é a mesma que a senhora usa também. 자꾸 쳐다보고. Ela ficou olhando, comparava com outras 성경에 Bíblias. 뭐라고 그러죠? O que que a Bíblia diz, senhora? 의인이라 그래요. 의인이라 그래요. Justos ou pecadores? 의인이라고. Olha, que diz que somos justos. 누가 이단이에요? Então quem é herege aqui? 입에 쑥 들어. Ela, né, calou a boca, né? Não tinha o que falar. 그날 너무 기뻐했어. Só que ela ficou muito feliz naquele dia. 그렇고 Ah, é verdade. 예수 나를 어렵다. Jesus Cristo me justificou. 근데 우리는 왜 이런 걸 Mas por que eu não pude enxergar isso até hoje? Sou incrível. 로마 3장 23절은 아는데 24절은 몰라. Conhece muito bem Romanos 3:23, mas o versículo 24 não conhece. Está logo abaixo. 23절은 왜 죄인을 No versículo 23, nós somos pecadores. Mas no versículo 24, fomos justificados. 의인은 한도 A Bíblia fala: não há justo nenhum sequer. 그래서 예수 믿으면 의인이 돼요. Pela fé em Jesus se torna injusto. 의인은 믿음으로. Por isso também, em outro versículo, fala: o justo viverá pela fé. 예수 십자가에 못 박혀 죽으셔서 Jesus Cristo, quando foi crucificado, ressuscitou, 이제 죽으셨다가 부활하셨을 때 ou seja, ele morreu, e quando ele ressuscitou, 확실하게 의인이 된 com 거예요. certeza nós fomos justificados. 우리가 보기 Não importa o que nós achemos de nós mesmos, 모든 죄를 십자가 다 벌 porque Jesus Cristo foi punido por todos os nossos pecados na cruz e ressuscitou. 의롭게 된 거예요. Nós fomos justificados. 십자가 안 믿어요. As pessoas não acreditam na cruz. 안 믿고 As pessoas não acreditam em Jesus, não acreditam na Bíblia. 성경 이런 말이 얼마나 많이 Só tem tantos versículos assim na Bíblia. 이런 것만 다 뽑아. Eu, uma vez, sabe, separei só esses versículos. 단단한 그런 것만 뽑는다. Dizem que, né, quem é os hereges só fica escolhendo esses versículos. Mas é lógico, são os mais importantes da Bíblia. 더 중요해서 이야기해 봐. Tem algo mais importante do que Jesus Cristo ter morrido pelos nossos pecados? 오늘 한국에 어떤 사람이 있는지 아십니까? Só sabe que tipo de pessoa surgiu na Coreia? 많은 장로님들이 Muitos anciãos. 충성하고 Eles são devotos à igreja, 바치고 하다 sabe? Eles servem a igreja, ofertam muito dinheiro.
Aí eles ficam perante a morte. Só que eles têm pecado no coração ainda. Então estão lá sofrendo, atormentados pelo pecado. Teve o caso de um senhor que virou ancião desde quando era muito jovem. E ele acreditava que iria para o céu, garantia o seu lugar no céu, servindo a igreja. Só que quando ele se viu perante a morte, ele ainda era pecador. A pessoa enlouquece, pessoal. Ele enlouquece. Ele fica chorando, se lamentando, sem saber o que fazer, e no final morre reclamando para Deus. Pessoal, tem muitas pessoas assim hoje. Tudo é casca, pessoal. Eles se demonstram, eu servi Jesus nisso. Muitos pastores do mundo inteiro que participam do CLF dizem, eles são muito sinceros. Eles falam assim, nossa, eu não sabia, eu li a Bíblia, mas a gente não sabia sobre isso. Como o senhor descobriu tudo isso? Eu perguntei, quantas vezes você leu a Bíblia? Ele falou umas 3, 4 vezes. Então, é certo não saber. Eu li 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes. Então dá para ver uma ligação completa na Bíblia. Deus diz que nós somos justos. Desfaço as tuas transgressões como a névoa. Os teus pecados lavei, eu te remi. Venha a mim. Retorne a mim, porque eu te remi. Não me lembro mais dos seus pecados. Diz o Senhor. Pessoal, tem toda essa Bíblia. Sim, nós éramos pecadores. Todos nós éramos pecadores. Mas por Jesus somos justos. Aí sim tem o valor da cruz. Se Jesus Cristo morreu na cruz, e antes de morrer na cruz, nós éramos pecadores, e depois da morte continuamos como pecadores, quer dizer que Jesus Cristo morreu à toa. Isso é ser contra a cruz. Pessoal, Jesus Cristo não falhou. Jesus Cristo lavou nossos pecados para sempre. Nós somos limpos. Não importa quem seja, quem fala que somos pecadores. Esse é contra a cruz. Se Jesus Cristo derramou seu sangue e morreu na cruz e não lavou nossos pecados, pessoal, não há nada mais inimiga do que isso contra Jesus. A Bíblia fala, por mais que não trabalhe, mas aquele que crê, a sua fé lhe é imputada como justiça. Se nós vemos em Romanos 4, versículo 4, o que trabalha, o salário não é considerado como graça, mas sim como dívida. Só jamais podemos alcançar a graça por algo que nós façamos. Porque no momento que eu faço algo, aquilo já não é mais graça. Nós recebemos o salário do nosso trabalho. Mas Deus, absolutamente, quando Ele vai nos permitir a sua bênção, Ele não vai aceitar um grão de arroz sequer. Sim, nós damos a nossa oferta de gratidão, mas como uma troca pela remissão dos pecados, Deus não aceita nada. Se nós tentarmos pagar algo pelo pecado lavado, a remissão dos pecados não se torna em graça, mas se torna num salário pago. Por isso não é graça. Vamos supor, eu tenho esse relógio de $1.000, mas se eu pago 10 centavos por ele, não importa o valor, eu paguei por ele, então não foi de graça. Mas é graça quando? Quando eu recebo de graça. Deus nos lavou pela sua graça gratuitamente. Quando lavou nossos pecados, nós não fizemos nada. Não adianta a nossa bondade, as nossas boas obras. É sem nada em troca. Deus nos deu gratuitamente, por isso é graça. Pessoal, eu recebi a remissão de graça. Não fiz nada em troca.
Jesus Cristo fez tudo por mim. 난 그냥 그걸 받아. Eu só aceitei isso. 내 죄 다 사해 놔. Já que Jesus Cristo lavou todos os meus pecados, eu recebi pela fé que Jesus Cristo lavou meus pecados. 얼마나 놀라운 사실. Quão incrível é isso? 정말 놀라운. É muito incrível. 많은 나라의 목사님들이 작년 한 해도 우리 메시지는 죄사함을 받았습니다. Muitos pastores de muitos países no ano passado escutaram a nossa pregação e receberam a salvação. 그때 많은 목사님들, 총회장, 그 대표되는 목사님들이 간증을 했습니다. No último evento que nós fizemos, muitos líderes religiosos, muitos pastores representantes, deram seus testemunhos. 하는 목사님들 전세 62만 명이라고 그럽니다. Dizem que contabilizaram 620 mil pastores no mundo inteiro que estão junto conosco. Todos agora estão nos acompanhando por meio da internet. Todos ficam muito surpresos. 이런 거 몰랐다. Eles falam, eu não sabia disso, pastor, não sabia desse significado incrível. 방송을 중계해주는 데가 저는 다 몰라요. 수많은 Só eu não sei quantas são, não consigo contabilizar tudo, mas são centenas de emissoras também que vão transmitir esse conteúdo. 너무 행복합니다. Pessoal, eu sou muito feliz. 이단이라는 소리도 듣고 Vivi escutando que era herege, fui muito desprezado. Mas o importante aqui, 주님은 우리와 함께하고 o Senhor está conosco. 왜 Por quê? 나는 그 주님을 믿습니다. Eu creio nesse Jesus, pessoal. 내 죄를 눈보다 이게 Eu creio que Jesus Cristo lavou meu pecado mais branco do que a neve. 대부분 교인들은 A maioria dos membros de igreja hoje sabem, numa teoria, no louvor eles cantam, pelo seu sangue nós fomos lavados. 주여 Aí na hora da oração, Senhor, Senhor, perdoe esse pecador. 하나님 금방 제사 안 받다가 지금은 제사야. Então ele acabou de falar que foi perdoado os pecados e depois pede perdão pelos pecados. 기쁜 날 주 나의 Que feliz, quão feliz o dia em que o Senhor me lavou. 그놓고 기다 주여. Aí depois eles oram, Senhor, Senhor, eu sou um pecador, Senhor, perdoe esse pecador. 조금만 생각해봐 말도 아닌 소리야. Se ela pensar um pouco no que está falando, vai perceber que não faz sentido. 사람들이 자기만 제일 옳다고 생각. Só que as pessoas simplesmente consideram correto aquilo que aprenderam e tudo o resto é errado. 것들이 나는 문- Pensam que os outros é o problema. 예수님의 이 말씀을 받아들이는 사람. Aquelas pessoas que aceitaram as palavras de Jesus. 십자가의 피가 내 죄를 사했다는 것은 믿음. Quando se aceita pela fé que a cruz de Jesus lavou nossos pecados, 여러분 마음 안에 그 말씀이 들어오는 거예요. pessoal, as palavras de Deus passam a habitar em vocês. 내 영이 들어. O Espírito de Jesus passa a habitar em vocês. 38년 된 병자 예수님 자리 들고 걸어갈 때 전혀 자기는 못 걸어갈 수 없는 O enfermo há 38 anos, quando Jesus Cristo disse, levanta, toma o teu leito e anda, ele não podia andar, mas aceitou as palavras de Jesus, ele tentou e conseguiu. 내가 더러운 죄인인데 Eu sou um sujo pecador. 저 진짜 저 도둑질 굉장히 많이 해요. Pessoal, eu já falei para vocês, eu já roubei muito. 선산 앞들이 건다 내 거라고 했어요. Eu dizia, todas as plantações de Sonsan é meu. 내가 따먹어도 아무도 말 안 해요. Por mais que eu comia, ninguém reclamava. 왜냐하면 Por quê? 아무도 모를 때 É porque eu comia escondido, né? 정말 도둑질 많이 했어요. Eu roubava muito. 클 때는 배가 많이 고팠어요. Naquela época passávamos muita fome, né? 밀 익을 때 막 그 배가지고 와서 친구들과 산 꼭대기에 불 나가지고 구워 먹으면 막 비비만 껍질이 보세요. 후불에 먹으면 입이 새카맣고 Me lembro até hoje, né? Quando o trigo ficava maduro, a gente cortava de noite, a gente corria para a montanha, fazia um fogo, assava o trigo ali, descascava, comia, ficava com a boca toda preta. Uma irmã do último verão me trouxe um monte de trigo, assim, depois que ela escutou essa história. 가서 Aí eu fui, né? E fui tentar assar para ver. 그때 맛이 안 나더라고요. Mas não era tão gostoso como era naquela época. 변한 것 같아요. Eu acho que minha boca mudou, né? 안 변했는데 Lógico que o trigo continua o mesmo. 정말 악하고 더럽게 살. Eu era sujo, muito mal. 그 예수님 내 마음에 들어오시고 Mas Jesus Cristo entrou no meu coração. 내 마음에 거짓말이 떠나고 A mentira foi embora do meu coração. O roubo foi embora do meu coração. 내가 그때는 막 교회다 도둑질에 지옥 간다고 알면서 또 하고 Naquela época, mesmo sabendo que se roubasse iria para o inferno, eu não tinha como parar. 예수님이 나를 관리하고 Mas agora Jesus Cristo está tomando conta de mim. 그래서 내 마음을 이끌어. Jesus Cristo está guiando o meu coração. 성경 너무너무 신기하고 놀라워. É muito incrível o que a Bíblia nos mostra. 여러분 이 사실을 믿는 것이 이 우주의 가장 큰 축복. Pessoal, crer nessa verdade é a maior bênção desse universo. 죄를 사
Para a remissão dos pecados, vocês não devem fazer nada. Não devem fazer nada, nem um pouco sequer. Tem que ser 100% por Jesus. Temos que crer que o pecado foi lavado. Então vocês, com intrepidez, poderiam falar que são justos. A mãe daquela senhora, daquele irmão, né? Eu não pude encontrá-la pessoalmente, mas eu encontrei a nora dela e falei assim, a sua sogra está bem? Ela falou, sim, está muito bem. Ultimamente ela está muito idosa, né? Ela não consegue mais sair de casa, mas de vez em quando ela pega o telefone e ela liga para as pessoas que ela conhece. Ei, você pode me visitar aqui em casa? A pessoa vem. Aí ela abre a Bíblia. Olha aqui, ó, tá vendo? Jesus Cristo falou que você é justo. Tá vendo? Você é justa. E assim aquela senhora também evangeliza. Ela vive uma vida muito abençoada. Apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou depois de 3 dias. E Paulo testemunha que depois ele entrou no seu coração. E assim Paulo ele fala do testemunho de salvação da sua vida. Assim como Jesus Cristo morreu e ressuscitou depois. Pessoal, isso é ressurreição. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós também não teríamos nascido de novo. Mas nós recebemos o coração de Jesus. Como Jesus, quando terminar esse corpo, nós teremos um novo corpo. Iremos nascer de novo eternamente. Ou seja, nós já somos um com Jesus. Hoje, ainda estamos presos a essa carne. Temos momentos que somos arrastados por essa carne. Mas nós aceitamos as palavras de Jesus. As palavras de Jesus são o coração de Jesus. O coração de Jesus, se trabalhar em nós, nós também, juntos com o Senhor, somos renovados. Tinha uma senhora muito difícil na nossa igreja. Ela só conseguia dormir por 20, 15 minutos por dia. Só que um dia ela recebeu a remissão dos pecados. Depois ela conseguiu dormir 2 horas e ficou muito feliz. Agora ela dorme, disseram que 7 horas por dia. Ela está muito feliz. Dá para ver que Deus está ajudando ela. Se nós recebermos a remissão dos pecados, se nós aceitarmos que Jesus Cristo lavou nossos pecados, nós seremos um com Jesus. A partir desse momento, Jesus Cristo vai passar a guiar toda a nossa vida. Pessoal, Jesus Cristo não vai partir de vocês. Sempre que estiverem em dificuldades, olhem para Jesus. Jesus Cristo é incrível. Ele morreu pelos nossos pecados. Imagina se ele não tivesse ressuscitado. Mas ele ressuscitou. E até hoje está conosco. Se vocês viverem por Jesus, a paz de Jesus, a sabedoria de Jesus, o amor de Jesus, o poder de Jesus, preencherá o coração de vocês. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Nós deveríamos receber a maldição, a destruição. Mas o Senhor tomou para si o castigo que nós deveríamos receber e o Senhor nos salvou. Senhor, somos muito felizes ao escutar esse evangelho, seja 1000, 100.000 vezes. Hoje falamos de novo sobre o evangelho e sempre que falamos, nosso coração se renova. Então nós te agradecemos. Senhor, ajude para que ninguém feche o coração e que rejeitem a sua palavra. Que todos possam deixar seus próprios pensamentos e que possamos viver pelo teu coração. Ajude-nos a crer somente na tua palavra. Que todos nós sejamos pequenos Jesus e que possamos iluminar esse mundo. Muito obrigado pelo evento que o Senhor nos permitiu. Agradecemos porque o Senhor ressuscitou e nós te louvamos por isso, te glorificamos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.